Bem, pessoal, o nosso conteúdo de hoje aí é ângulos, sendo que um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Nós queremos ângulos, mas nós vamos ver aqui os ângulos opostos pelo vértice. O que são ângulos opostos pelo vértice? Primeiro, o vértice é o encontro, ó. Aqui eu tenho o vértice. Vamos supor, isso aqui é um ângulo. O vértice é a pontinha dele. O vértice é o encontro de uma semirreta com outra semirreta. E aí formou o vértice, ó. Aqui eu tenho o vértice. Desse lado a mesma coisa, é o encontro. Quando as duas se encontram, formam um vértice. Então, esse encontro aqui, ó, eu chamo de vértice. O que é o oposto? O oposto é aquilo que fica de frente pra mim, né? Quando eu chego no espelho, eu tô vendo o meu oposto, eu de frente pra mim mesma, né? Então, pra eu mesma. Então, como que eu faço isso com o ângulo, ó? Esse ângulo aqui tá de frente para esse. Se eu olhar daqui para cá, ó, que também forma um ângulo, esse tá de frente pro de cá. Então, ó, esse ângulo aqui de frente pro de cá. Coloquei da mesma cor. Eles são opostos. Oposto é quando um ângulo tá de frente pro outro. Tem a mesma medida, tá? Eles são opostos, eu sou eu mesma, então, no caso, tem a mesma medida. Se esse aqui mede 50, esse de cá também mede 50. Ó, esse aqui tá de frente pro de cá. Então, o que que acontece? Ó, se esse aqui mede 120, esse aqui também mede 120. Os ângulos opostos, eles possuem a mesma medida. Eles são opostos, mas é igual ao espelho. Eu gosto sempre de falar do espelho. Você com você mesmo, então, no caso aí, é a mesma coisa. Eu diria aí que o ângulo, vou colocar aqui que, aqui no caso, ó, pegando a apostila, esse é o segmento, o ângulo A, D, O, B e C. Nós vamos dizer aí que o AOD é oposto ao BOC. Então, ó, AOD. Oposto significa que ele é igual, equivalente. Nós representamos assim, ó, tá? Ele é igual ou equivalente ao COB, ou ao contrário, BOC. Eu gosto sempre de colocar na ordem alfabética, BOC. Toda vez que o vértice, pessoal, ele sempre ganha esse chapeuzinho, que indica que ele é o vértice. Esse chapeuzinho aqui significa que o O é o meu vértice. Por isso tem esse chapeuzinho, para mostrar que ele é o vértice que liga aí uma semirreta a outra. O outro que eu tenho aí semelhante é o AOB, ó. AOB, ele é igual, tá? É semelhante ao DOC, ou colocando aí na ordem COD. Se colocar fora de ordem também não tem problema. Com isso aqui, nós temos o que nós chamamos de ângulos opostos, tá? Por que eles são opostos? Porque um tá de frente para o outro. Vamos imaginar, volto a dizer, que esse aqui tem medida, vamos supor, esse aqui. Se esse aqui mede 70, por exemplo, ó, o de cá também vai medir 70. Bem, quando eu junto isso aqui, pessoal, ó, isso aqui eu tenho um ângulo raso. Todo ângulo raso, esse ângulo que faz essa meia volta, ele fica aberto, ó. Se eu colocar assim, vocês vão ver que eles são iguais aqui, ó. Faz a meia volta. Ou do lado de cá também, dá no mesmo, ó. Posso fazer do lado de cá também. Ele mede 180 graus. Todo ângulo raso mede 180 graus. Bem, quando eu pego isso aqui, ó, eu tenho 180. Se esse aqui mede 70, ó, aqui mede 70. Quanto vai medir o resto? O que eu tenho que fazer? Ó, isso tudo aqui é 180. Se aqui mede 70, o que eu preciso fazer? 180 menos 70. 180 menos 70, 110. Que aí quando eu junto dá 180. Se esse mede 110, o de cá, ó, que é igual, também vai medir 110 graus. Aqui eu coloquei um valor qualquer, tá? O certo seria pegar o transferidor para poder fazer a medida. Eu chutei um valor qualquer, tá bom? Então, não podemos nos esquecer
Esse aqui é chamado de ângulo raso, ó, ele mede 180 graus. Se eu tenho que aqui vale 70, 70 para completar 180, 110. Tá? Isso aí é uma coisa também que eu posso utilizar aí, guardar aí dos meus ângulos opostos. A mesma coisa do lado de cá, ó, aqui também, ó, tá reto, ó. Quando eu junto esses dois aqui, ó, eu tenho 180. Mesma coisa do lado de cá, ó, tá reto. Se eu juntar os dois aqui, 180. Sempre 180 quando ele fica reto, e ele é chamado de ângulo raso. O ângulo raso é aquele que mede 180 graus. Quando a gente junta um com o outro, ó, ele forma um ângulo, que é uma meia-lua, que forma 180 graus. Se nós pegarmos aqui o transferidor, nós vemos que a meia-lua, ó, ele vai do 0 até o 180. Por isso que nós dizemos aí que no caso, quando ele tá aberto, ele mede 180 graus, tá? Bem, nesse outro exemplo aqui, eu tenho 3 retas, né, ó, uma que tá ligando aqui, cortando aqui ao meio, que nós chamamos de reta transversal, cortando duas que são paralelas. São paralelas porque elas nunca vão se encontrar. Eu vou puxar essa reta infinitamente, e essa daqui também, elas nunca vão se encontrar. Então, são retas que nós chamamos de retas paralelas. Essa daqui que cortou é chamada de transversal, porque ela cortou aqui. Ela está na transversal, ela não está na mesma direção das outras, tá? Fiz isso aqui em três lugares, porque eu vou precisar. Utilizando aqui no primeiro, ó, por exemplo, quando eu tenho esse ângulo aqui, ó, e esse aqui. Se você for observar, a medida é a mesma, ó, a mesma medida. Tem um do lado de fora e um do lado de dentro, tá? Tem a mesma medida aqui. Vou fazer agora com o lado contrário, ó. Se eu colocar aqui embaixo agora, eu vou colocar aqui embaixo. Um fora e um dentro. Se você observar bem, esse aqui também tem a mesma medida, ó. Mesma abertura, ó, esse ângulo é igual a esse. Quando nós temos ângulos, no caso, onde eu tenho um do lado de fora, no exterior, e um do lado de dentro, no interior, com a mesma medida e do mesmo lado, ó, esses dois estão do mesmo lado, esses dois estão do mesmo lado. Nós dizemos que eles são ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes são aqueles, no caso, que ficam do mesmo lado, sendo um do lado externo, um do lado interno, tá? Mesma coisa, ó, do mesmo lado, um do lado interno e outro do lado externo. Eles possuem a mesma medida. Ângulos são chamados de ângulos correspondentes. Então, se esse aqui, por exemplo, ó, tem medida, vamos colocar aqui, 65 graus, de cá também vai medir 65 graus. A medida é a mesma. Bem, e se você observar bem o que nós acabamos de falar no exercício anterior, o que aconteceu aqui? Um não tá de frente pro outro, ó, esse aqui tem 65, o de cá também vai ter 65. Aqui nós temos, ó, o que eu chamei de correspondente, mas se eu for observar, ó, esse verde com esse vermelho aqui, ó, e aqui também, eles são iguais. E no caso, um tá de frente pro outro. Eu posso dizer que aqui também eles são ângulos opostos, tá? Esses daqui são ângulos opostos. Aqui eu tenho ele como correspondente, ó, correspondente. E quando eu coloco um de frente para o outro, ele é o oposto, tá bom? Duas coisas num exercício só ali. Mas o que eu fixo aqui para vocês, separadinho por enquanto, são correspondentes, tá? Ó, mesmo lado, um no interior e um no exterior, tá? Do mesmo lado. Outro exemplo para nós aqui, o que acontece, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho esse aqui do lado de fora, ó, e ele do lado de fora, do lado de cá. Se você observar, a medida também é a mesma. Ó, eles também possuem a mesma medida. Só que agora, pessoal, eles estão de lados opostos. Não estão do mesmo lado, tá? Aí eu posso dizer que eles são opostos? Bem, aqui no caso, se eu pegar ele e bater pra cá, ele vai ficar oposto. Mas eles estão longe, eles não estão na mesma semi-reta. Então, a gente não fala aí que eles são opostos. Mas quando isso acontece, ó, os dois aqui no caso, ó, um
de frente, um oposto do outro, com a mesma medida do lado oposto, tá? Do lado contrário. Nós dizemos aqui que esses ângulos são lados contrários, que eles são ângulos alternos. Por que são chamados de ângulos alternos? Porque estão de lados alternados. Alternado significa trocados. Lados opostos, não estão do mesmo lado, estão de lados diferentes. Ângulos alternos. E esses ângulos? Ora, eles podem estar do lado de fora, como estão aqui, ou também eu poderia ter feito do lado de dentro. Ó, vou alternar aqui pro lado... Ó, desculpa, fui do lado de fora de novo. Aqui, ó. Do lado de dentro, aqui, ó. Aqui e aqui. Possuem a mesma medida também. Ó. Alternei, ó. Coloquei. Eles possuem a mesma medida e alternei. Um tá de um lado, o outro tá do outro lado, tá? E aí nós dizemos que aqui, no caso, eles estão do lado de dentro. Quando eles estão do lado de fora, igual o vermelho aqui, ó, nós dizemos que eles são alternos, possuem a mesma medida, tá? Alternos são aqueles que possuem a mesma medida, como os correspondentes e também como os opostos. Os alternos, no caso aqui, eles são chamados de alternos porque eles estão em lados contrários. Ó, esse aqui tá do lado contrário do de cá. Um tá do lado direito e o outro tá do lado esquerdo. O vermelho aqui, por exemplo. Como o vermelho está do lado de fora, nós dizemos que eles são alternos, ângulos alternos, externo. Externo porque está do lado de fora. Agora, já o verde, ó, tá do lado de dentro, tá do lado de dentro. Então, nós dizemos que eles são ângulos alternos, mas aí, como estão do lado de dentro, internos. Porque estão do lado de dentro, tá? Como eles estão do lado de dentro, alternos, internos. Do lado de fora, alternos, externos. E o último exemplo para nós aí é quando eles estão do mesmo lado. Olha só, do lado de fora e aqui também do lado de fora, ó. Só que agora eles estão do mesmo lado. Quando eles estão do mesmo lado, quando nós juntamos os dois, se eu juntar esse com esse de cá, eles são ângulos que nós chamamos de ângulos suplementares, ou seja, ângulos que quando nós juntamos, medem 180 graus, igual aqui em cima. Lembra que o oposto que eu falei formou uma reta e aí juntei os dois, ele deu 180 graus, ó, aqui, ó, 180 graus. A mesma coisa acontece com esse aqui. Quando eu pego esse aqui, ó, se você observar, ó, se eu pegar ele aqui e jogar ele pra cá, ó, e aqui, ó, ele vai formar 180 graus, igual lá em cima, tá? E aí, eu posso fazer como se ele fosse um ângulo correspondente, ó, peguei aqui, ó, um do lado de fora, um do lado de dentro, ó, são ângulos iguais, é como se eu pegasse ele daqui e jogasse pra cá, e aí ele forma 180 graus. Só que eles estão do mesmo lado, pessoal, estão do mesmo lado e os dois estão do lado de fora. Quando eles estão do mesmo lado, eles são chamados de ângulos colaterais. Ângulos colaterais. Significa que eles estão do mesmo lado. Do mesmo lado. E como aqui eles estão do lado de fora, então nós dizemos que são colaterais externos. Se eles estivessem do lado de dentro, ó, vou colocar aqui e aqui, ó. Se eu juntar os dois também, eu vou ter 180 graus. Quando eu pego esse aqui, ó, fizer um correspondente dele do lado de cá, ó, bater ele pra cá, ó, eu vou juntar, vai dar 180 graus, tá? Então, eles são correspondentes, não, perdão, colaterais, só que agora estão do lado de dentro, então são chamados de colaterais internos. Ângulos colaterais internos, tá? E aí, a gente atribuindo valores, a gente também vai ter a mesma coisa. A gente também vai usar, no caso aí, uma maneira de poder achar os valores. Por exemplo, se esse colateral aqui vale, vamos supor, se esse aqui vale 120, bem, 120 aqui, eles não são iguais, lembram? Eu tenho que juntar um com o outro. Quando eu junto os dois, eu tenho 180. Se esse aqui vale 120, para completar 180, faltam, no caso aí, 60. Então, daqui seria 60. Porque quando eu junto os dois, esse aqui com esse aqui, ó, não se esqueça, os colaterais,
eles formam 180 graus. 180 graus, tá? Agora, os alternos, no caso, não. Os alternos possuem a mesma medida. Mesma medida desse, é a mesma medida desse. Alternos porque eles ficam em lados alternados, mas com medidas iguais. Correspondentes, ficam do mesmo lado, só que um do lado de dentro e um do lado de fora. Um interno e outro externo. Oposto, um de frente para o outro. Também possuem a mesma medida, tá? Bem, com base nisso, então, vocês poderão fazer para mim aí, tentar fazer os exercícios da apostila, que estão na plataforma, mas já posso adiantar para vocês. É o exercício 1, 2 e 3 da apostila da página 2, 4, 5 da página 3, 1, 2, 3 e 4 da página 4, tá? Tentem fazer aí agora. Qualquer coisa é só perguntar aí na plataforma.